Hoje trago para vocês a análise completa da JBL Cinema SB595, a soundbar mais nova da marca, com 3.1.2 canais, 220 watts de potência e um subwoofer dedicado que promete graves encorpados. Mas a grande pergunta é, será que ela realmente entrega tudo isso que promete no uso do dia a dia? Eu testei ela por vários dias, usei em filmes, séries, músicas e até coloquei ela lado a lado com outra barra que tem as mesmas configurações de canais, justamente para entender onde ela se destaca e onde ela deixa a desejar. E quando a gente fala de JBL, não tem como fugir. A primeira coisa que vem à cabeça são os graves, porque é uma característica bem marcante dessa fabricante. Então é justamente sobre isso que eu vou começar falando nesse vídeo. E sem enrolar, já posso dizer que ela não desapontou nesse aspecto. Os graves aqui estão realmente bem presentes e são realmente impressionantes. Ainda mais pensando que essa aqui é uma soundbar intermediária. Tudo isso é possível por conta desse potente subwoofer de 6,5 polegadas. E ele consegue gerar esses graves bem fortes para um maior impacto em todas as cenas. Tiveram vários momentos que ela chegava inclusive a vibrar tudo aqui no meu ambiente inclusive, criando uma sensação física muito legal para quando a gente está assistindo um filme ou uma série. Isso faz muita diferença quando estamos assistindo um conteúdo mais agitado, seja quando tem explosões, batidas ou uma música de fundo, porque a emoção que a cena está tentando passar fica muito mais real. A gente sente como se estivesse realmente ali no meio de toda a ação. A depender do seu gosto pessoal, é possível diminuir ou aumentar ainda mais esses graves, através de um botão exclusivo para essa função aqui no controle remoto. Se o seu ambiente for grande, talvez valha a pena aumentar um pouco, ou se você achar que está um grave um pouco forte demais para o seu gosto, dá para diminuir e deixar o áudio um pouco mais leve. Outro diferencial é que na JBL a saída do subwoofer é direcionada para baixo. Dessa forma, o som rebate no chão, criando uma dispersão muito mais ampla dos graves. E assim, o efeito que causa fica ainda mais perceptível no ambiente. O único detalhe que aconteceu aqui em relação ao subwoofer que eu acho importante comentar é que ele não se conectou de forma automática aqui com a barra. Então nos primeiros minutos usando o aparelho, eu cheguei até a me assustar como a soundbar da JBL estava tão fraca justamente em relação aos graves. Foi aí que eu percebi que o subwoofer é que não estava funcionando. Mas caso isso aconteça com você, não precisa se preocupar, porque é bem fácil de sincronizar os dois aparelhos sem fios. Primeiro, a gente precisa desligar a barra e depois a gente vai até o subwoofer e seguramos o seu único botão até que as luzes comecem a piscar. Daí é só ligar a barra novamente que ela já vai localizar o sub e se conectar de forma automática. Depois de fazer esse processo manualmente uma vez, nos dias seguintes ela se conectou automaticamente quando eu ligava a televisão. O outro destaque que eu percebi aqui na SB595 é a nitidez nos diálogos. Isso porque ela tem uma saída direcionada especificamente para esses sons. Lembra que eu falei antes que são 3.1.2 canais? Esse 3 inicial significa que ela tem um canal central mais direcionado para as vozes, além de outros 2 canais para os demais sons, separando eles entre direita e esquerda. O ponto 1 é do subwoofer para os graves que eu já comentei, e os dois últimos, ponto 2, é porque ela tem 2 saídas de som direcionadas para cima. E é devido justamente a esses 2 canais que a soundbar da JBL consegue nos entregar um Dolby Atmos verdadeiro. E sobre o Dolby, eu também gostei dos resultados que ela nos oferece, deixando as imersões nos conteúdos compatíveis ainda melhores, porque ela nos entregava a sensação dos sons que estão vindo mais do alto. Num filme com jatos, por exemplo, a gente sente esse efeito de som se movimentando no nosso ambiente, deixando a gente mais imerso no conteúdo assistido se comparado a modelos que não têm essa saída superior de som. E em relação aos agudos e médios, eles também estão bem definidos por uma barra dessa faixa de preço e com uma boa equalização já de fábrica. Mesmo em cenas mais agitadas, tudo ficou bem claro e fácil de entender. Mas eu tenho que admitir que os graves roubaram um pouco do destaque que os agudos e médios poderiam ter, porque mesmo eles sendo bons, acabam ficando meio em segundo plano. Só que isso não é necessariamente uma crítica, porque eu percebo que grande parte das pessoas que buscam um produto da JBL procuram justamente esse grave em destaque. Ou seja, aqui a marca está entregando aquilo que a maioria dos seus clientes desejam. Para quem não sabe, a JBL pertence a Harman,
que hoje, por sua vez, pertence à Samsung. E quando a gente testa uma barra da Samsung, isso fica ainda mais evidente, porque mesmo que elas sejam todas do mesmo grupo, o jeito que o som é trabalhado nas soundbars da Samsung é bem diferente do que é feito aqui nos modelos da JBL. E isso acontece justamente para que eles consigam atender esses dois públicos. Eu vou passar para vocês agora uma comparação que eu fiz alternando entre o som da SB595 justamente com uma soundbar da Samsung, para que vocês reparem nas diferenças de som entre as duas. O modelo que eu escolhi foi a Q600C, que é outro modelo intermediário que também possui 3.1.2 canais. Wow, you sure know a lot about me for another asshole hiding behind a voice changer. Oh, I'm not hiding. Me conta aqui embaixo no campo de comentários o que vocês acharam da qualidade dessa JBL e qual das duas vocês preferem, porque eu tô bem curioso para saber a opinião de vocês. E antes de continuar o vídeo, eu queria aproveitar e te convidar para conhecer o nosso grupo exclusivo de ofertas lá no WhatsApp. Sempre que uma soundbar ou outros produtos interessantes, como TVs, celulares, notebooks ou outros eletrônicos aparecem numa boa promoção ou com algum novo cupom de desconto, nós te avisamos por lá. Para acessar o grupo, é só clicar no link fixado no primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. E voltando a falar da SB595, a JBL nos oferece aqui nesse modelo a opção de alternar entre 3 modos de som, que ajusta um pouco a equalização a depender do seu gosto pessoal. No modo filme, os graves eram priorizados. No modo News, eu sentia que os agudos e médios ganhavam um pouco mais de presença e também as vozes ficavam mais destacadas. E por fim tinha o modo Música, que parecia deixar os sons mais equalizados, equilibrando um pouco melhor as frequências. Além de escolher entre esses 3 modos, podemos também ajustar os graves e agudos manualmente pelo controle remoto. O único detalhe é que, como aqui na SB595 a gente não tem um aplicativo de celular, os ajustes são menos precisos se comparado a algumas outras barras que trazem esse tipo de recurso. Outra coisa que me chamou a atenção testando essa soundbar é a potência de som. A JBL informa 220 watts de potência, mas a minha impressão pessoal é que ela estava entregando muito mais que isso, porque o seu som parecia mais alto se comparado a modelos de marcas concorrentes que informam uma potência maior. E o detalhe é que mesmo forçando, colocando ela no volume máximo, eu não percebi nenhum tipo de distorção significativa no áudio, então dá para aproveitar muito bem a sua potência. Algo curioso ao meu ver é que a JBL manteve algo presente das gerações passadas, que é o seu volume que chega no máximo ao 32. É um número quebrado, enquanto as outras fabricantes mantêm o som padrão de 0 a 100, dando uma maior precisão no volume que você deseja utilizar. Como a barra que eu utilizo na minha casa também é da JBL, eu já meio que me acostumei com isso, mas eu tenho que admitir que no começo achava um pouco estranho. Sobre as conexões, esse modelo aqui nos oferece Bluetooth, USB, cabo óptico e 2 HDMIs, sendo que uma delas é do tipo ARC para conectar na sua televisão e a outra permite você conectar um dispositivo externo, como um aparelho de Blu-ray ou um notebook, por exemplo, sendo que o Dolby Atmos funciona apenas quando conectado via HDMI. Agora, um detalhe curioso é que olhando as especificações e no site da JBL, esse USB aqui não era para funcionar, ele era para ser algo mais para um uso de uma assistência técnica. Porém, eu coloquei um pendrive com músicas em MP3 e ele reconheceu normalmente. Como a gente não tem um botão para selecionar essa conexão no controle remoto, o modo que eu achei para fazer ele funcionar foi apenas colocando o pendrive que as músicas já começavam a tocar automaticamente. Depois de iniciar, a gente consegue fazer os comandos por aqui, inclusive pular as músicas pelo controle remoto. E falando agora sobre o design, eu gostei bastante porque a construção do aparelho remete a uma boa qualidade, ao mesmo tempo que mantém um visual mais clean. Esse é o primeiro modelo que a gente traz para o canal dessa linha mais nova da JBL, mas dá para reparar que a gente teve sim algumas mudanças visuais se comparado aos modelos mais antigos. A sua construção é em plástico, com acabamento frontal e na parte de cima onde tem os alto-falantes em metal. Tudo aqui em tons mais escuros, dando um ar bem sóbrio ao produto, o que eu acredito ser positivo, porque deixa ele mais discreto no ambiente. Agora, algo que eu reparei que me incomodou um pouco é que na parte próxima aqui dos botões, logo acima deles, dá para perceber bem facilmente ao toque que a barra esquenta um pouco.
provavelmente por conta da sua fonte de energia interna. Eu sei que a tendência é a gente utilizar mais o controle remoto, ou até mesmo o controle da própria TV para controlar ela. Mas se a gente utilizar esses botões que tem aqui na parte superior, a gente vai reparar sim que está um pouco quente. Pessoalmente, eu acredito que eles poderiam ter colocado a fonte em algum outro lugar, que a gente não iria encostar, já que a gente acabaria não percebendo justamente por não estar próximo aos botões. Ou então, melhor ainda, eles poderiam ter melhorado o sistema de refrigeração interna dessa área. Sobre as suas dimensões, ela tem uma largura total de 100 centímetros. Para vocês terem uma noção melhor, isso é um pouquinho mais largo que uma TV de 43 polegadas e menor que uma TV de 50 polegadas. As demais medidas eu estou deixando para vocês nessa imagem que está passando na tela, para que vocês consigam ver se ela se encaixa bem aí no seu ambiente. E algo que eu sei que muita gente valoriza é que temos aqui na frente um display frontal para visualizarmos com mais facilidade quando fazemos algum tipo de ajuste. Sobre a instalação é tudo bem simples, a barra já vem com cabo HDMI para a gente conectar na TV. Como a conexão da barra e do subwoofer é totalmente sem fios, basta ligar os dois aparelhos na tomada, escolher o tipo de conexão desejada e que tudo já vai começar a funcionar de forma automática. O único detalhe que é bom se atentar é que a própria JBL recomenda que a distância máxima entre o sub e a barra seja de no máximo 1 metro e que o subwoofer deve ter um espaço de 10 centímetros ao fundo. E se você desejar pendurar a barra na parede ou num painel, o suporte de fixação já vem junto na caixa. Mas e depois de ter falado tudo isso, será que realmente vale a pena comprar a JBL SB595? Eu pessoalmente gostei bastante dessa soundbar e tenho certeza que ela é um modelo com os melhores graves que eu já testei na sua faixa de preço. Então se você gosta desses graves mais fortes, esse modelo aqui com toda certeza é uma das melhores opções para você atualmente. É claro que se você tiver mais dinheiro para investir, modelos com mais canais ou até mesmo modelos que trazem as caixinhas traseiras satélites vão conseguir te entregar uma imersão ainda maior. A própria JBL tem modelos mais completos na sua linha para quem quer uma experiência ainda mais refinada. Mas dentro da sua faixa de preço e da sua categoria, como vocês devem ter reparado pelo vídeo, ela me impressionou bastante. Ao meu ver, ela tem tudo para ser uma das soundbars intermediárias mais vendidas aqui no Brasil esse ano. Talvez o único ponto que eu senti falta foi de um aplicativo de celular, para dar mais liberdade ali na hora de fazer alguma equalização. Algo que está presente na maioria das suas concorrentes diretas. Mas se você não liga para isso e costuma manter tudo ali nas equalizações padrão, isso pode nem fazer falta. Até porque a equalização padrão dos 3 modos de som que a gente tem aqui já são muito boas. E lembrando, se você quiser pagar mais barato na hora de comprar sua nova soundbar, é só entrar no nosso grupo de ofertas no WhatsApp. Lá a gente posta as melhores promoções de aparelhos da JBL, além de outros produtos interessantes, sempre em lojas confiáveis da internet. O link para entrar no grupo eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir pode escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. Mas se por um acaso você já quiser comprar a sua, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de lojas confiáveis direto para a compra desse modelo. O preço que ela tem aparecido nas lojas online tem tornado a sua compra realmente muito interessante. É comum, inclusive, ver ela com estoque esgotado nas lojas, o que indica que as pessoas já começaram a comprar mais do que a própria JBL tem conseguido dar conta de fabricar. Mas e vocês, o que acharam desse novo lançamento da marca? Ficaram interessados? Acham que vale a pena investir nele ou em algum outro modelo? Coloca pra gente aqui no campo de comentários. Enfim, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like caso tenha curtido o conteúdo e se inscreveu no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!